Salve galera, notícia de última hora aqui para vocês. Uma grande empresa aí de emagrecimento, né? Uma empresa histórica aí dos Estados Unidos desde 1963. Eu não conhecia, vi a notícia agora, né? Eles estão falindo agora, galera. Como é que pode? Uma empresa que trabalha com emagrecimento. Décadas já, né? Décadas, no mercado e tal. Tá com bilhões de dívida e acabou de pedir falência, né? Pedir falência na justiça aí. E eles alegaram, né, justamente que a concorrência desleal aí dos remedinhos novos, né, o Ozempic, o Wegovy, Mounjaro, que são os remédios aí para emagrecimento que estão aparecendo para a galera, né. Ou seja, estamos lascados, né? Já era trabalhar com emagrecimento, podemos largar essa vertente. Agora não vai precisar mais do exercício físico e tem medicamento que emagrece. Por que o cara vai fazer exercício, pagar um personal trainer? Suar, né? Porra, suar, fazer esforço. Imagina, rapaz, tem que fazer esforço para emagrecer se tem um remedinho ali que emagrece, né? Muito mais fácil, né? E aí, galera, é concorrência desleal ou não? O que vocês acham? Já está acontecendo com vocês aí ou não? Essa empresa aí. Então é uma coisa mais para alertar a galera, né, Bruno? Perfeito. Porque as coisas vão acontecendo, vão mudando. E agora com a tecnologia avançando do jeito que está, e principalmente com a entrada das IAs, aí as coisas mudam muito rápido. Demais. Nós profissionais de educação física temos que ficar atentos, porque nós não estamos numa ilha isolada. Nós fazemos parte do planeta Terra. Exatamente. E, consequentemente, as coisas que aconteceram para essa empresa em função de medicamentos para emagrecer, pode acontecer contigo que trabalha e é especialista em emagrecimento. Perfeito. Daqui a pouco tu está perdendo dos teus 20 clientes da carteira 10, porque os caras começaram a tomar um medicamento, começaram a emagrecer, e se eles não foram convencidos que o exercício físico é muito mais do que só emagrecer, eles estavam ali só e única e exclusivamente por isso, o medicamento já está fazendo isso. Exatamente. Sem esforço, o que é melhor. Exatamente. E aí a gente fica olhando assim, agora é nutricionista, né? Nosso trabalho multidisciplinar aí foi pro ralo, né? Anos de dedicação à educação física, podemos pensar em outra vertente, né? Mas, por um lado aqui, né, galera, se a coisa está dando errado para uma empresa gigantesca, né, e a gente estava justamente discutindo aqui antes o que aconteceu, né, uma empresa desse tamanho, multinacional aí, falido, nada, né, especialista no assunto. Bom, uma das coisas é que eles podem não ter inovado no processo, né, isso é bastante comum, né, a gente pega, por exemplo, a Kodak, né, que fazia a máquina de tirar foto, que não sei se a galera, se o público aí é jovem demais para lembrar. Depois na edição põe umas fotinhas da Kodak, aí os filmes e tal, para revelar os filmes, né? Então a Kodak foi uma dessas empresas que não inovou no processo e acabou falindo no caminho, né? Então acredito que essa empresa, né? A gente vai mais a fundo depois, talvez ponha até na descrição, né, o que a gente descobrir, mas enfim, pode ser que não tenha inovado no processo, né? É um dos itens aí, né? Então as coisas vão mudando, tem que ir sofrendo as metamorfoses que o mundo vai sofrendo também, se adaptando, né? Porque senão rapidinho fica obsoleto. Então, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo bem atípico, mas talvez aconteça com alguns dos nossos colegas, né? O cara vende o serviço dele única e exclusivamente para emagrecer. É emagrecimento que é o foco, então os clientes que chegam nele, chegam pelo que ele está vendendo, está ofertando, está divulgando, está marketeando. Perfeito. Que é emagrecer. Então, no momento que os clientes começam a usar um desses medicamentos e conseguem obter um emagrecimento significativo, cara, por que eu vou continuar pagando o Bruno lá, ou o João, para ficar fazendo esforço, me quebrando, já que eu não gosto muito daquilo lá, para emagrecer, porque agora eu estou conseguindo comprar um Ozempic da vida aí, Mounjaro da vida aí, e está conseguindo ter um efeito até melhor do que fazia com o cara. Pô, então, Bruno, João, valeu, sim, tchau, estou indo embora aí, não preciso mais de vocês. Sim. Então, o cara vendeu em cima de uma vertente única, né? Sim. Que é um apelo bacana, a gente sabe que a galera vem, mas é complicado. Agora, se eu vendi o exercício como um dos elementos que ele traz, é o emagrecimento, mas ele tem um efeito rebote positivo nas funções metabólicas no indivíduo, nas funções pressóricas, traz saúde articular, saúde mental, sociabilidade. Tu traz todo um entorno ao redor das possibilidades, vamos chamar assim, de efeitos colaterais positivos, biopositivos do exercício. Não é por isso que eu vou parar. Eu estou tomando um medicamento que está potencializando uma parte do exercício lá, mas esse medicamento não vai me trazer todos esses outros elementos. Então, como é que tu está vendendo o teu serviço? Está vendendo ele só, única e exclusivamente com apelo do emagrecimento? Perfeito. Ou apesar do apelo do emagrecimento, que é bacana, é forte, é importante para vender o teu serviço, tu também está correlacionando com vários outros efeitos biopositivos do exercício, que é fundamental que a pessoa faça exercício físico por N fatores, né? Então, aí esse indivíduo não vai perder um cliente
Exatamente. por um Ozempic da vida. Não vai acontecer o que aconteceu com essa empresa, né? Imagino eu, porque os efeitos do exercício são muito maiores que só simplesmente emagrecer. Ah, perfeito. E não vai perder nem para o Ozempic nem para IA, né? Que é uma coisa que a gente também discutiu lá no grupo da X, né? Pô, tem discussão muito legal lá no grupo da X, né? Então, quem é cliente aí, não entrou ainda, né? Tá assistindo esse vídeo, por favor, né? Entra lá pra gente fomentar essas discussões aí. Se tu é cliente da X, tu tem que estar no grupo do WhatsApp. É um grupo exclusivo para o pessoal da X. E os debates lá são muito bons, muito propositivos, muito aprofundados, assim. Tenho certeza que vai te ajudar bastante. Perfeito. E para a gente não ficar desesperado, né? Para ninguém ficar triste, não sair trocando de emprego aí, né? Amanhã. Enquanto a gente está vendo essa notícia aqui dessa empresa, né? Que acabou falindo, a gente viu também, né? O João trouxe para mim o dado de um outro personal aí que ganhou o mundo também, né? Dentro do ramo de emagrecimento, né? Ganhando milhões aí. Né? E se apresenta, um dos fatores que ele se apresenta nos podcasts, não vou citar um nome aí, mas depois a gente põe na descrição aqui para não ficar tão público assim, embora o cara seja bem público. Ele coloca se apresentando nos podcasts como também o profissional que ganha 1 milhão por mês, né? Ah, olha aí. Tem um faturamento de 1 milhão por mês. Então, pô, o cara confia no taco dele e não começou assim, mas trabalhando com emagrecimento, ele está tendo faturamento de 1 milhão por mês. Pelo menos é o que ele está descrevendo, né? Colocando. E eu acredito que seja isso, né? Ah, com certeza. Né? Então tem mercado para todo mundo aí, né? O Ozempic talvez ganhe um pouquinho mais de mercado, mas ainda tem espaço para bons profissionais, né? A questão é como vai vender. Eu vejo dessa forma. Talvez tu veja diferente, comenta aqui, João, não concordo contigo, essa visão tua é muito limitada, tá tudo certo, comenta. Nós temos que debater o assunto de uma forma diplomática, né? Mas debater tecnicamente também esse assunto e aprofundadamente para nós podermos evoluir nesse processo, não ficarmos aí obsoletos e daqui um pouco com o Ozempic da vida tirar uma boa margem do nosso faturamento, porque levou ali uma leva de clientes, porque o meu serviço era ofertado da forma só emagrecimento, sem trazer os outros benefícios do exercício físico. É a forma que eu enxergo, é vender o exercício físico na ótica global do que ele pode contribuir, e é muita coisa que a gente sabe que o exercício físico contribui. Sim. E aí não há um medicamento que faça emagrecer que vai tirar essa ótica do exercício físico e da venda do meu serviço, porque eu vendo exercício físico para a qualidade de vida e saúde das pessoas. Tem vários outros efeitos atrelados ali. Agora tem que mostrar, né? Exato. Aquele cara estava com uma dor na lombar, a dor na lombar passou. Ele queria emagrecer, ele emagreceu muito pouco, mas é a dor na lombar, passou ou não passou? Tá dormindo melhor à noite, né? Eu tenho até um exemplo, Bruno, lembrando agora aqui, que eu já comentei outras vezes, mas vou trazer de novo aqui exemplo. Um médico, meu cliente, aqui de Blumenau, bem conhecido aqui, a esposa nutricionista, então, né, mostrar algumas situações. E ele treinou comigo 1 ano e meio, tá? E depois, por questões de tempo, eu não consegui mais atender ele, eu coloquei para outro cliente. Mas o que aconteceu em 1 ano e meio? Ele entrou com 30% de gordura, homem, né? Então ele estava bem acima do peso, com sobrepeso entrando para obesidade, e ele terminou 1 ano e meio comigo com 31% de gordura. Ele entrou com 30% e 1 ano e meio depois ele estava com 31%. Não emagreci o cara. Eu não emagreci o cara. Tentei, fiz várias estratégias, não deu certo. Mas aí o que acontece? A dor na lombar dele melhorou, a hernia de disco foi controlada, os cansaços crônicos que ele tinha no dia a dia melhoraram, o rendimento no trabalho melhorou, porque o cansaço crônico diminuiu, começou a dormir melhor à noite, teve mais energia para brincar com as 2 filhas pequenas que ele tinha. Então, quer dizer assim, a vida dele via exercício físico foi modificado. Agora, o emagrecimento, que depende de alguns fatores, talvez o uso até de medicamento, que na época não tinha nesse padrão aí, ele não teve essa melhora. Mas também, anos depois, eu acabei descobrindo que ele era chocolatra, não tinha me falado. Então tinha outras situações ali da questão nutricional dele, e lembrando que a esposa era nutricionista, que impediam que ele emagrecesse. Mas assim, a melhora, e ele se manteve treinando comigo, e ele dizia, cara, mesmo não ter... Eu trazia os resultados, né? Sim. Eu dizia, cara, olha aqui, ó, não melhoramos, temos que entrar mais pesado nesse critério. Ele disse, não, tranquilo, vamos entrar mais pesado no critério de emagrecimento. Mas, João, não tá me doendo mais a lombar, cara. Pô, tô brincando bem com as minhas filhas, bicho. Esse exercício aqui tá mudando a minha vida para positivo. Então é só o que tá faltando isso aí. Como ele falava, só o que tá faltando isso aí. Mas ele veio inicialmente me procurar só por aquilo ali. Pelo emagrecimento, olha só. E 1 ano e meio não conseguimos, aumentou 1% de gordura.
E envolve outros processos, né? Não tem como a gente controlar o chocolate que ele come em casa. E assim, faltou ali também um pouco, não, faltou ele ser franco comigo, né? Sim. Porque ele nunca falou durante esse período de tempo aí que ele era chocolate, comia uma barra de chocolate por dia. Né? E sempre falou que estava seguindo ali as orientações. Que final de semana eu sei que ele mesmo, isso ele era franco, né? Final de semana ele fugia um pouco assim, bebendo um pouco mais de vinho, aquelas comidas lá entre os médicos que iam fazer aquela... Então assim, difícil, né? Se o cara não tiver um controle nutricional ali. Mas o exercício resolveu um monte de coisa. E ele se manteve, queria continuar comigo. Eu que não pude manter o treinamento com ele por questões de tempo meu, mas ele queria manter o programa de treinamento, mesmo não tendo emagrecido 1 ano e meio, cara. É que eu acho que esse que é o principal trunfo aí da educação física, né? Conseguir manter esse cliente nem fiel a ti, mas fiel ao exercício, né? Ele já vai ter essa qualidade de vida melhor, né? Então, o emagrecimento foi a porta de entrada, beleza, mas manter ele nos trilhos ali pro resto da vida, praticando exercício, é o que faz a gente, pelo menos é o que me faz feliz. Assim, me deixa... Não, e assim, Bruno, tem outras coisas também, né? Então, o cara era médico, os exercícios que eu fazia, o exercício em si que eu fazia com ele, depois de 1 ano ali, ele podia fazer sozinho, porque eu atendia ele a domicílio. Perfeito. Na academia do prédio dele, né? Então, aquilo lá ele poderia fazer. Mas aí entram as software skills do profissional. Motivar o cara. Tem dia que eu chegava lá para treinar, o treino não era nem perto do que eu tinha planejado. Eu tinha que baixar bastante, porque ele estava com situações ali do trabalho dele que impediam que eu pudesse fazer um treino pegado naquele dia. Perfeito. Então, assim, me colocar na posição do cliente, entender que naquele dia, cara, que hoje não vai rolar. E não é um dia que eu tenho que baixar as cargas de treino que vai comprometer toda uma programação de treinamento, né? Exatamente. Então é saber ajustar isso aí. Então entrar na capacidade de comunicar. Tinha dias também que ele não chegava motivado para treinar, porque a gente treinava das 6 da manhã às 7. Eu chegava quebrado lá às 6 da manhã, porque eu também não sou muito chegar e levantar muito cedo, mas tudo bem, né? O cara tava pagando bem, vamos lá, né? Mas ele também chegava quebrado para treinar. E eu dava aula na FURB às 7h30, então eu tinha que atender ele das 6 às 7 e correndo para a FURB para dar aula, né, cara? Então o que acontece ali é ter uma comunicação assertiva com ele de alguns dias que ele chegou quebrado, dar motivações daqui e dali e fazer o treino render. Perfeito. Então teve dias até que ele falava assim, hoje cheguei sem a menor vontade de treinar e durante o treino a coisa começou a fluir. Então as habilidades do profissional de entender, se colocar na posição do cliente para alguns treinos, baixar a carga de treino, em outros treinos se colocar na posição do cliente, não, hoje eu vou ter que dar um jeito de ter uma comunicação bem assertiva e motivacional com ele para que faça esse treino render. Porque, né, então quer dizer, habilidades do profissional que ele não largava o personal trainer, que no caso era eu, porque se ele fosse treinar sozinho ele não teria esses ajustes, né, tanto para motivar quanto para baixar a carga, que não era só reproduzir o treino que eu estava fazendo, né? Então tem uma gama de fatores que envolve esse processo aí. Exatamente, galera. E concorda ou não concorda? Né? Comenta aí embaixo. Comenta aí embaixo. Para finalizar, né? Então, resumindo, né? Tudo que o João quis dizer aqui é que, cara, não precisamos ter medo de perder esse mercado, né? Os bons profissionais aí que desenvolvem não só a parte técnica, né? Mas a parte aí de soft skills, né? Que o João falou. Esse cara, ele vai ter mercado garantido o resto da vida, com certeza, né? Vai ser difícil uma IA pegar o lugar desse cara, porque justamente olha só o processo, né? Então não é só a venda perfeita, né? A gente tem que fazer a venda, né? Tem que atrair o cara, mas aí tem o acompanhamento do processo inteiro acontecendo, né? Com certeza uma IA não vai ter empatia com o cara, né? E beleza, o Ozempic pode ajudar, legal, pode acelerar, mas também não vai ter a empatia com o cara, né? É tomar um medicamento e deu, né? Exatamente. Então são um conjunto de fatores que fazem um profissional de educação física o que ele é. Agora tem que ser bom nesse conjunto de fatores. Eu sou especialista em emagrecimento. Tudo bem. Agora tu tem várias outras habilidades que tangenciam ali, que estão ao redor, que tu tem que desenvolver. Tu tem que ser bom no marketing, na divulgação, tem que desenvolver as software skills, tu tem que entender melhor a programação de treino de cada um dos teus clientes, tem que saber que alguns vão passar a tomar o Ozempic da vida aí ou não, que impacto vai ter ali no teu trabalho. Então, quer dizer, são N fatores que, embora tu seja especialista numa área de atuação, hoje a gente está abordando o emagrecimento, tu tem que dominar minimamente, aceitavelmente outras situações, né, cara? Perfeito. É isso aí, galera. E comentem aí embaixo, né, se vocês concordam, se a gente está falando loucura, né? Aí coloca a tua opinião, porque de repente a tua opinião vai nos ajudar até a repensar o que nós estamos falando aqui. Exatamente. O cara lá, o Pedro Goiabeira lá, o Pedro Goiabeira falou um negócio, nunca tinha pensado daquele jeito, mas ele... E aí começa a desenvolver uma nova linha de raciocínio e
Não só nós, mas de muita gente. Então a área começa a se conversar, né? Perfeito. Nós da área começamos a nos conversar diplomaticamente para trocar ideias, não ficar batendo boca, como muita gente aqui no YouTube. E aí sim nós conseguimos evoluir com esse debate diplomático aí de crescimento. Essa é a ideia. Exatamente. Essa é a ideia. Era isso para hoje, galera. Fechou? Fechamos. Valeu, gurizada. Até a próxima. Tamo junto.